Oi pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre produtividade baseados no livro Redeeming Our Time do Jordan Raynor. A ideia desse vídeo é conversar sobre alguns princípios que o autor traz no capítulo 1 desse livro. A minha ideia é fazer uma série trazendo insights sobre cada capítulo desse livro. Se você não conferiu o último vlog aqui do canal, nele eu fiz uma introdução à ideia central desse livro, que é falar sobre produtividade de uma perspectiva bíblica. Na verdade, ali bem baseada nos evangelhos e na vida de Jesus. Caso você não tenha conferido o vlog, eu vou deixar o link aqui no box de informações para você conferir. Mas antes de começar, eu já te digo que esse livro já tem tradução para o português. Assim que eu comecei a ler, eu vi que a Pilgrim, aquele aplicativo que eu sempre falo aqui para vocês, eles também têm uma editora e eles trouxeram esse livro para o português. No momento, se eu não me engano, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o livro tá em pré-venda. Então, se você quiser comprar o livro para acompanhar comigo essa série de vídeos, eu acredito que vai ser bem legal. O capítulo 1 desse livro se chama Comece com a Palavra. E aí a gente já pensa, né? É um livro sobre produtividade, então eu quero técnicas, eu quero métodos, eu quero que ele me diga, me dê aí o caminho das pedras para eu ser mais produtivo, para eu aproveitar melhor o meu tempo. E aí ele já quebra essa expectativa, trazendo aí no capítulo 1, um capítulo chamado Comece com a Palavra. Então, nesse capítulo, ele diz que de nada adianta ele te dar métodos, ele te dar práticas, porque esse é um livro bem prático. A estrutura dele é trazer uma parte mais teórica e no final ele sugere práticas. Então, ele traz sim essa parte, mas a ideia dele é que de nada vai adiantar você colocar essas práticas, esses métodos em ação e não entender por que você quer ser produtivo. Ele diz que a gente tem que começar com a palavra, porque falando sobre tempo, a gente tem que primeiro conhecer o autor do tempo e quais são os propósitos, né? Qual é o plano desse autor do tempo. Tudo aquilo que a gente vai falar sobre produtividade só vai fazer sentido se os nossos propósitos estiverem alinhados com os propósitos do autor do tempo. Então, ele começa se perguntando aqui, ainda na introdução, né, levantando a pergunta: por que nós deveríamos nos preocupar em redimir o nosso tempo? Afinal, o título desse livro é Redimindo o Seu Tempo. Então, por que isso é importante? Então, redimir o nosso tempo nos permite, nos habilita a fazer uma quantidade maior de boas obras para a glória de Deus, né? Que darão glórias a Deus. E ele cita aqui Mateus 5,16. Ele diz também que redimir o nosso tempo nos permitirá fazer discípulos, né? Então, nos permitirá cumprir os mandamentos de Deus, de fazer discípulos, de fazer o seu reino avançar, e também nos permitirá que nós nos deleitemos em Deus e nas boas coisas, né, nas bênçãos que Ele nos dá. Então, essa é a agenda de Deus, né? Nós precisamos ser produtivos, nós precisamos aproveitar bem o nosso tempo para que nós possamos fazer o seu reino avançar, para que nós possamos fazer boas obras que rendam glórias ao nome de Deus. Então, por isso que nós precisamos começar com teologia, porque você quer muito ser produtivo. Tem um mundo de conteúdos aqui no YouTube sobre produtividade, mas você quer ser produtivo para quê? Para os seus próprios desejos egoístas, para você ter tempo de aproveitar as coisas que você quer, se fechar no seu mundinho, ter o seu tempo, né? Que hoje em dia isso está muito em alta, ter um tempo só para você. Será que é só para isso que a gente tem que ser produtivo, que a gente deve aproveitar ao máximo o nosso tempo? Então, o autor diz o seguinte: para redimir o nosso tempo no modelo do nosso Redentor, nós precisamos primeiro conhecer o autor do tempo, seus propósitos para o mundo e o que ele nos tem chamado a fazer aí com o tempo que ele mesmo nos deu. Eu tô traduzindo aqui na hora, então a tradução vai ficar meio assim, né? Meio na gambiarra. Mas ele diz que essa é a importância de nós começarmos com a palavra. E aí ele diz que os nossos problemas de produtividade vão muito além de um mau gerenciamento do nosso tempo, das ferramentas, né, que a gente usa, o Planner, o Google Agenda, o Notion, esse tipo de coisa. Então, os nossos problemas vão muito além dessas ferramentas. Os nossos problemas têm uma raiz teológica, porque a nossa teologia molda as nossas
práticas, né? Molda como nós vivemos, como nós nos comportamos e molda também o que nós fazemos. Então ele diz, né, que os nossos problemas que nunca acabam, os nossos problemas persistentes sobre gerenciamento de tempo, tem muito mais a ver com conceitos errados, errôneos que nós temos, né? Crenças erradas que nós temos sobre trabalho, sobre tempo e sobre o que nós estamos fazendo aqui, né? Qual é a nossa missão no mundo de Deus. E aí, passada essa introdução enorme de por que nós deveríamos nos preocupar com os porquês, né? Com as motivações, as nossas motivações para sermos mais produtivos, o autor nos dá 5 verdades bíblicas a respeito de tempo e de produtividade. Se a gente tem que começar com teologia, a gente deve substituir os nossos conceitos errados sobre tempo, trabalho, por conceitos bíblicos fundamentados na palavra de Deus, e é isso que o autor traz aqui no primeiro capítulo. Eu vou passar por todos esses conceitos de maneira rápida. A ideia aqui é trazer insights para que você pense nessas coisas. Se você quiser aprofundar esses temas, né, aprofundar aquilo que a gente está vendo aqui, eu recomendo que você leia o livro. Tem sido uma leitura excelente para mim e eu acredito que essa leitura pode te abençoar bastante também. Então, a primeira verdade bíblica que o autor traz é que o nosso desejo por transcender o tempo, né, nosso desejo por eternidade, a gente está aqui sempre preso, parece que a gente está meio que como escravos do tempo, né? A gente queria ter mais tempo. Então ele diz que isso é muito fruto do nosso desejo por transcender o tempo, por ir além do tempo. Então ele diz que o nosso desejo por eternidade é bom e isso foi dado por Deus. Então ele diz que todas essas nossas questões com o tempo nos dizem que nós queremos viver para além desta vida, né? Nós não queremos apenas ter mais horas no nosso dia, né? Nós queremos viver para além desta vida presente. E isso nada mais é do que a eternidade que Deus plantou nos nossos corações, como nós lemos lá em Eclesiastes. E o autor faz uma relação aqui também com o trabalho. Nós não queremos só viver para além desta vida. Nós queremos também que aquilo que a gente faz dure, né? Dure para além desta vida. Nós queremos fazer coisas boas que durem, que tenham um significado, que tenham uma relevância. E ele diz que isso é uma coisa boa e foi dada por Deus, né? Então aí nós já temos uma verdade bíblica sobre o tempo e uma verdade bíblica também sobre o trabalho. Então ele diz que o pecado fez com que o trabalho que nós fazemos neste mundo fosse difícil, né? Tivesse muitas dificuldades. Por isso que trabalhar é trabalhoso, né? Como a gente diz, leva muito dos nossos esforços, tem muitas dificuldades, mas ele diz que algo nas nossas almas nos diz que o trabalho é algo bom, né? Ele diz que Deus nos diz isso. Quando a gente olha lá para Gênesis, a gente vê que o homem trabalhava antes da queda. O homem recebeu o mandato cultural de Deus de povoar a terra e de desenvolver todas as potencialidades da criação. Então o homem recebeu esse chamado, essa missão de trabalhar, né, de desenvolver essas potencialidades da criação da melhor forma antes do pecado. Então, dentro de nós queremos ser produtivos, trabalhar. E aqui eu não estou dizendo que o seu trabalho deve ser apenas um trabalho remunerado ou só se você chegar no topo da carreira. Todos nós trabalhamos de uma forma ou de outra e o trabalho é bom. Então a primeira verdade é essa, que nós fomos feitos para a eternidade, para ir além do tempo e que o trabalho é bom. Além de querer ir além do tempo, nós também queremos fazer coisas que durem, porque o trabalho é uma coisa boa. A segunda verdade é que todos nós morreremos com trabalhos inacabados. A gente, por mais que a gente queira fazer coisas duradouras, nós vamos morrer sem ter feito tudo aquilo que a gente quis. Essa verdade bíblica que o autor traz fala muito sobre as nossas limitações. Então, nós não precisamos correr e trabalhar e nunca descansar pensando que, ai meu Deus, o mundo vai acabar se eu não fizer isso, eu preciso terminar isso. Não, nós
podemos descansar nessa verdade de que nós somos finitos. Deus é que é infinito, Deus trabalha por nós, Deus está fazendo a sua obra no mundo, Deus está fazendo o seu reino avançar, né? Nós trabalhamos para que esse reino avance também, mas esse é um trabalho de Deus, então nós não precisamos colocar nossa identidade e nosso valor último no trabalho, porque a gente descansa nessa certeza de que nós podemos deixar o nosso trabalho inacabado, que Deus um dia completará esse trabalho. Ele diz o seguinte, que é o próprio Deus que trará resultados eternos a partir dos nossos esforços, né? Do nosso trabalho. Então a gente pode trabalhar não querendo completar um trabalho, não apenas querendo trazer, né? Olha, eu fiz isso, mas sabendo que é Deus que vai trazer resultados eternos. Pode ser que a gente nem veja o resultado do trabalho que a gente está fazendo hoje, mas se nosso trabalho, se nosso tempo, se nossa agenda está alinhada com a agenda de Deus, o próprio Deus trará esses resultados eternos. E essa é, inclusive, a terceira verdade que ele traz aqui. Deus terminará os nossos trabalhos inacabados. Nós podemos descansar nessa verdade. Ele diz aqui, inclusive, que o nosso trabalho importa hoje, né? O nosso trabalho tem um impacto hoje. Então, a gente trabalha para o bem dos outros e para a glória de Deus. Esse é o resultado, o significado do tempo presente do nosso trabalho. Mas ele diz que o nosso trabalho também tem um significado eterno, porque Deus usa esse trabalho, o trabalho de pessoas finitas como você e eu, para fazer o seu reino avançar, para trazer o seu reino até nós, né? Então Deus, ele diz aqui, Deus vai usar todos os nossos esforços, tudo aquilo que a gente faz para a glória dele e para o bem dos outros de maneira eterna. Então o nosso trabalho vai durar porque Deus há de nos usar quando os nossos propósitos estão alinhados aos propósitos dele. E aí a quarta verdade é que Deus, né, o Evangelho, é a nossa fonte de descanso e de ambição. Isso molda muito como nós trabalhamos diariamente. Primeiro, porque nós podemos trabalhar sabendo que a nossa identidade não está no quão produtivos nós somos. Então, antes mesmo de fazer qualquer coisa, o nosso status, né, a nossa identidade já é de criaturas feitas à imagem de Deus e de filhos redimidos, né? Então ele diz aqui, não importa o quão produtivo você é nessa vida, o seu status é de uma criança, né, um filho adotado de Deus, e esse status nunca vai mudar, porque está muito seguro essa nossa identidade, esse nosso status enquanto filhos de Deus está seguro no sacrifício de Cristo, né? Cristo já assegurou isso para nós. Então nós não precisamos ser produtivos, trabalhar, buscando descanso, buscando um status, buscando uma identidade. Nós já temos essa identidade. Isso quer dizer que nós vamos nos acomodar? Eu já sou um filho de Deus mesmo, então eu não preciso fazer nada, né? Muito pelo contrário, aí é que você vai trabalhar em gratidão e também sabendo que você está sendo um co-trabalhador, né, de Deus. Você está fazendo o reino de Deus avançar. Então a sua filiação, o seu status como um filho amado de Deus vai fazer com que você trabalhe ainda com mais gás, ainda com mais alegria para a glória de Deus e para o bem dos outros. E a última verdade é que nós podemos saber como Deus planejou o seu tempo olhando para os evangelhos, olhando para a vida de Jesus Cristo. Nos próximos capítulos desse livro, ele vai olhar muito para como Cristo manejou, né, gerenciou o seu tempo. Então a gente vai ver como Jesus priorizava as pessoas, como Jesus descansava, como Jesus sempre, não importa onde ele estivesse, na correria que ele estivesse, ele sempre separava um tempo para estar a sós com seu Pai. Então, tudo isso são princípios que nós podemos olhar para a vida de Jesus e trazer para a nossa vida também, porque o próprio Deus planejou, gerenciou seu tempo de maneira perfeita enquanto ele esteve aqui na Terra. Então nós podemos aprender muito com o próprio Deus encarnado, e essa é a quinta verdade que o autor nos traz nesse livro. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que aquilo que eu aprendi nesse livro e trouxe aqui para vocês tenha sido útil. Novamente, eu reforço que se você quiser
continuar comigo nessa série, lendo o livro, né, acompanhando pelo livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, nós temos vídeos toda semana, pelo menos um vídeo por semana. Você também pode avaliar o vídeo, dando um like aí se você tiver gostado, e também compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Até a próxima, Deus abençoe você!